pessoal, tudo bem? Nos últimos vídeos nós estamos falando sobre algumas revoluções. Falamos sobre a Revolução Francesa e algumas das consequências dessa revolução em outros lugares. Falamos no último vídeo então sobre a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa que aconteceram na Inglaterra. Se você não assistiu, vou deixar aqui no card. No vídeo de hoje nós vamos então começar a falar sobre uma outra revolução que começou então também lá na Inglaterra, mais ou menos ali perto de 1760. E essa revolução, ela vai ser ali um conjunto, um monte de mudanças que vão acontecer então na forma como as pessoas vivem, na forma como elas produziam ali os materiais e mercadorias necessárias para a sua existência, ou luxo talvez. E ela vai mudar também a forma como as pessoas se relacionavam umas com as outras, como elas se relacionavam com o seu trabalho e também como elas se relacionavam com o próprio tempo. E nós vamos ver isso então nos próximos vídeos. E para não ter perigo de perder os próximos vídeos, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, que você será avisado quando o próximo vídeo sair. É então na Inglaterra que nós vamos ter início a Revolução Industrial. E nós vamos entender hoje o porquê foi na Inglaterra que esse processo teve início. O que tinha de diferente lá que deu início a esse processo. Foi lá então que se desenvolveram, que foram criadas as primeiras máquinas que funcionavam a vapor. E lá surgiram então as primeiras fábricas. Entre ali as causas, os fatores que vão fazer com que a Inglaterra seja pioneira, seja a primeira ali a dar início a esse processo, nós vamos ver alguns deles. O primeiro fator então é o acúmulo de capital, o acúmulo então de dinheiro, de valores ali que eles tinham para conseguir bancar esse processo. E como que a Inglaterra tinha tanto recurso financeiro assim para conseguir dar início ao processo? A Inglaterra, nesse período, ela tinha acumulado muito capital, muito dinheiro, sabe com o quê? Com a pirataria. Não pirataria aqui do CD pirata, não, pirataria tipo Jack Sparrow. Isso, pirataria de navios e os filmes, exatamente. Naquela época, então, que a gente chamava de corsários, que eram, então, ali os capitães e marujos e marinheiros que tinham, então, uma autorização da coroa, uma autorização do rei ou da rainha, e eles poderiam, então, roubar outros navios de outras nações, tipo a Inglaterra roubando um navio da Espanha. Sim, eles eram autorizados pelo rei a fazer isso. E assim, o lucro, então, do que eles capturariam iria para a coroa. É claro que além da pirataria eles tinham então outras formas de acumular riquezas, como o comércio então entre as colônias e entre outros países. Outro fator, o segundo motivo que vai fazer e vai ajudar com que a Revolução Industrial Inglesa ocorra na Inglaterra é então que naquele período muitas pessoas antes viviam no campo, trabalhavam no campo, plantavam, criavam animais e se alimentavam, sobreviviam e até vendiam ali as coisas que elas plantavam. Então, uma vida ali, uma economia basicamente agrária, rural. Mas muitas pessoas viviam ou utilizavam terras para plantar que pertenciam ali aos antigos senhores feudais. Nossa, mas o feudalismo já não acabou? Já não é monarquia? Sim, o feudalismo, o sistema feudal que acontecia lá na Idade Média, ele vai acabar. Só que os senhores feudais, que ainda tinham ali as grandes quantidades de terra, eles vão continuar lá com as terras deles e algumas pessoas ainda vão continuar morando ou utilizando as terras desses senhores feudais. Mas quem manda agora em tudo é o rei e a rainha, beleza? E as pessoas viviam então nessas terras, plantavam nessas terras, tinha as terras comuns que várias pessoas poderiam utilizar para plantar e dessas terras elas tiravam o sustento. Só que a gente já sabe, já vimos em vários vídeos que a Inglaterra produzia muito tecido. E com a revolução, com as máquinas, eles vão querer produzir cada vez mais tecidos.
Se eles querem produzir tecidos, eles vão precisar da lã. Então, em vez de usar aquelas terras para plantar, eles vão precisar usar aquelas terras para criar animais, para poder ter acesso a essa lã. Esses senhores feudais que eram donos dessas terras vão vender as terras e vão vender para outras pessoas, para que elas consigam então produzir ali, criar ali os animais para produzir e fabricar a lã. Mas o que vai acontecer com as pessoas que viviam naquela terra antes e que usavam aquela terra para sobreviver antes? Essas pessoas, como elas não tinham mais onde plantar, elas vão ter que arrumar outra forma para viver. Elas vão sair do campo e vão ir para as cidades, ali onde já estava tendo início o processo de industrialização. Eles então vão estar sem trabalho, sem sustento e precisavam de alguma forma sobreviver. Então, nesse período, nós vamos ter uma grande oferta de mão de obra. Muitas pessoas querendo trabalhar. E lá, o dono de uma fábrica que estava começando ali, ele vai falar, nossa, que beleza, eu vou conseguir contratar vários funcionários, porque eles precisam de emprego, só que eu não vou precisar pagar muito para eles, afinal, eles precisam sobreviver, eles não vão querer reclamar que o salário está pequeno. Então, as pessoas saíram do campo, foram para a cidade e nisso, então, vai se ter uma grande oferta de mão de obra. E os donos das indústrias, das fábricas, vão se aproveitar disso. Tranquilo? É claro que nem todos foram trabalhar nas fábricas. Alguns acabaram demorando para ter emprego, ficaram lá mendigando pelas cidades. Mas isso vai ser algo que vai ser fortemente combatido pelos reis, em especial pelo rei Henrique VIII, que vai criar leis contra a vagabundagem. Então, se você estava lá nas ruas da Inglaterra pedindo ajuda, mendigando, você seria perseguido, talvez preso. Esse processo de cercar os campos e vender esses campos para outras pessoas, ele vai acontecer então até o final do século XVIII. Um terceiro fator que vai então ajudar com que a Revolução Industrial ocorra na Inglaterra é que lá haviam então uma enorme quantidade de minas de carvão, minas subterrâneas de carvão, e é através do carvão que eles produziriam então o fogo para conseguir fazer o vapor para as máquinas funcionarem. E além das minas de carvão que vão ajudar a produzir a energia para essas máquinas, a Inglaterra também contava com uma grande quantidade de minas de ferro, que vai ser então o que vai proporcionar ali o produto, a matéria-prima para a criação de máquinas mais modernas. O último fator que nós vamos ver então no vídeo de hoje, que vai nos ajudar a entender esse processo que vai acontecer na Inglaterra, está relacionado ao puritanismo. No último vídeo, então, nós falamos sobre a Revolução Puritana, falamos um pouco sobre quem eram eles. Então, o puritanismo, ele é uma corrente religiosa, uma corrente ali do cristianismo. Mas, ao contrário de outras correntes que falavam sobre uma vida simples e condenavam o lucro, mas eles não condenavam o lucro. Você trabalhou, você vai lucrar e vai guardar esse dinheiro para você, tudo bem, você pode ter esse lucro. E eles pregavam basicamente uma vida também de disciplina e voltada para a oração. Então, disciplina, questão de regras, horários, cumprimento das normas, tudo isso então vai ajudar com que o processo da Revolução Industrial e a mudança na forma como as pessoas trabalhavam e viviam ocorram então na Inglaterra. Antes de finalizarmos esse vídeo, vou deixar aqui um recado muito importante. Na semana passada eu participei de uma live no canal Simplifica do Adilson Moreira. Eu vou deixar aqui na descrição o link para a live para que vocês possam assistir. Nós comentamos então sobre a educação, principalmente o ensino de história aqui no Brasil no meio da pandemia. Falamos também sobre as diferenças entre os estados, eu aqui de São Paulo e ele lá no Pará, como que está funcionando esse ensino remoto. Não perca a live e assista, deixa o seu like lá, comenta e se inscreve no canal também, combinado? Se você gostou da aula dessa semana, não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar com alguém e deixa o seu comentário aqui. Se ficou com alguma dúvida,
comente que a gente responde a sua dúvida no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau!